Olá, queridos graças e paz, eu sou o pastor Oswaldo Lobo, diretor do Instituto Êxodo de Libertação e Batalha Espiritual, também pastor na Igreja Batista de Bom Retiro, em Curitiba, Paraná. Hoje nós temos uma pergunta muito interessante, mas antes eu quero pedir que você se inscreva no canal, aperta aí esse botão vermelho, inscreva-se, também aperte o sininho para você receber as notificações, deixa o teu like. A pergunta é, como repreender o demônio devorador? Essa irmã está fazendo referência a uma entidade maligna denunciada em Malaquias capítulo 3, verso 10 e também citada em Joel capítulo 1, versos de 1 a 4. Esse espírito normalmente recebe a denúncia de provocar destruições financeiras na vida de crentes, de servos de Deus, enfim. Quando a Bíblia fala sobre perdas financeiras, algo que você precisa entender que o dinheiro, de fato, ele é uma expressão de um valor. Muita gente não entende que o dinheiro é uma questão absolutamente espiritual. Jesus cita em Mateus capítulo 6, verso 24, que você não pode servir a Deus e ao dinheiro, servir a Deus e a mamon. Você vai amar um, você vai odiar o outro. Muito pouca gente, aliás, nenhuma pessoa, quando eu pergunto se eu odeio o dinheiro, diz eu não odeio não. Então ele é capaz de atribuir ao dinheiro a capacidade de trazer soluções, a capacidade de resolver problemas muito semelhantes à maneira como Deus resolve problemas e traz soluções na vida da gente. Então a gente tem que tomar muito cuidado quando a gente lida com a questão financeira, porque existem perdas que sim são espirituais, mas existem perdas que acontecem simplesmente porque o homem ele é negligente, ele é irresponsável na maneira de lidar e administrar com os seus recursos, ele gasta mais do que ganha, então Deus está abençoando, mas não tem bênção que chegue para quando uma pessoa tem um vaso que é furado. Então, tem muita gente que se esquece de que deve gastar menos do que ganha, que deve ter uma reserva de emergência. Então, tudo isso são princípios financeiros que você deve ter para você ter uma vida saudável, para ter uma vida financeira saudável. Agora, esse espírito devorador, eu quero ler um texto com vocês que está lá em Joel, capítulo 1, verso 4, que diz o seguinte: palavra do Senhor que foi dirigida a Joel, filho de Petuel. Ouvi isto, vós velhos, escutai, todos os habitantes da terra. Aconteceu isso em vossos dias, ou nos dias de vossos pais? Narrai isto a vossos filhos, e os vossos filhos os façam a seus filhos, e os filhos destes a outra geração. O que deixou o gafanhoto cortador, comeu o gafanhoto migrador. O que deixou o migrador, comeu o gafanhoto devorador. O que deixou o devorador, comeu o gafanhoto destruidor. Aqui o texto cita 4 tipos de gafanhotos que destruíam, que arrasavam, que devoravam, que cortavam, que anulavam a sementeira e os recursos do povo de Deus. Naquele tempo, uma sociedade basicamente agropastoril. Então, o povo de Deus vivia o que? Dos seus rebanhos e das suas plantações. E o que Joel está dizendo é o seguinte: você deve, isso que você está vendo hoje, deve contar em gerações futuras aos seus filhos e os filhos dos seus filhos. Existem 4 tipos de espíritos aí denunciados através dessa figura, né? do gafanhoto, o migrador, na verdade primeiro é o cortador, depois o migrador, depois o devorador, que é o alvo da nossa pergunta, e o destruidor. O gafanhoto cortador, como o próprio nome diz, ele corta, ele vai buscar abortar uma empresa, um negócio que aparentemente é muito lucrativo, que é um negócio que tem tudo para dar certo. Então o gafanhoto cortador, ele vai cortar o broto no seu tenro crescimento, logo novo. Ele é capaz de impedir que a bênção chegue sobre a vida de uma pessoa. Quando a Bíblia fala de gafanhotos, o segundo gafanhoto que é denunciado é o gafanhoto migrador. Como o próprio nome diz, ele migra levando para longe do povo de Deus aquilo que é do povo de Deus. Existem tesouros escondidos e a Bíblia vai dizer para a gente, em Isaías 45, verso 3, o seguinte: dar-te-ei os tesouros escondidos e as riquezas encobertas, para que saibais que eu sou o Senhor, o Deus de Israel, que te chama pelo teu nome.
esses tesouros que já deveriam estar nas mãos do povo de Deus, são tesouros que são levados, que são transferidos para a mão de outras pessoas. Oi, gente, um rápido intervalo. Você que ainda não é membro, seja membro do canal para nos abençoar. Dá um like, compartilha. E se você quer crescer em libertação e batalha espiritual, vai lá na nossa loja www.institutoexodo.com. Os nossos livros estão lá que vão fazer você crescer nessa área e se tornar um valente na batalha. Deus te abençoe. Homens e mulheres de Deus que deveriam viver em tranquilidade, com seus celeiros transbordantes, com seus lagares transbordantes, com seus celeiros cheios, não experimentam isso por causa da ação desse espírito chamado de migrador. Existe um terceiro que aqui é o alvo da nossa pergunta, que é o demônio devorador, ou espírito devorador. Aí é uma metáfora de um gafanhoto que come tudo, que arrasa a terra. O mais interessante é que Deus vai dizer para a gente em Joel, capítulo 2, verso 25, o seguinte. Ele diz, restituirei os anos que foram consumidos pelo gafanhoto migrador, pelo destruidor e pelo cortador. Ele cita 3 gafanhotos, mas não cita o gafanhoto devorador. Quer dizer, existe possibilidade de recuperação, de restauração, de restituição. É muito interessante isso. Quando o gafanhoto cortador, quando o gafanhoto migrador e quando o gafanhoto destruidor operam. Mas o gafanhoto devorador não. O gafanhoto devorador é aquele que é citado também em Malaquias capítulo 3, verso 10, quando Deus diz, roubará o homem a Deus? E vós perguntais, em que te roubamos? Ele diz, nos dízimos e nas ofertas, com maldição sois amaldiçoados, porque a mim me roubais. Aqui a decepção de Deus é com a infidelidade do povo. O dízimo, ele é uma ação natural, mas que opera em seu favor no mundo espiritual. Quando você devolve o dízimo à casa do tesouro, e o dízimo você deve entregar na sua igreja, na igreja que você é abençoado, na igreja que você é membro, é ali que você deve entregar o dízimo. Quando você devolve o dízimo, a Bíblia diz, eu repreenderei, o Senhor diz, o devorador. Por causa de vós, por causa de você, eu vou repreender o devorador, eu vou abrir uma janela do céu e vou derramar bênçãos sem medidas. É interessante que janela você nunca consegue abrir por fora. Janela não é que não importa que você tem uma chave, abre por fora, entra na casa, fecha por dentro, está lá dentro, sai, abre a porta por dentro. Janela você só abre por dentro. É por isso que Deus diz, não diz eu vou abrir as portas do céu, diz eu vou abrir a janela do céu e vou derramar sobre vós bênção sem medida. A Bíblia diz que o devorador ele é repreendido quando? Quando você não tem medo de ser fiel a Deus, quando você lança fora toda a tua dúvida, toda a incredulidade e aprende a viver pela fé. Eu tenho experimentado ser dizimista desde o início da minha jornada cristã, desde que eu era assim muito jovem na vida cristã, eu aprendi isso e tenho praticado isso, e todas as pessoas que praticam isso têm experimentado bênção na sua vida. Nós, quando falamos de dízimos, ele não é um assunto alheio ao Novo Testamento, pelo contrário, em Mateus capítulo 23, verso 23, Jesus endossa, Jesus, ele autentica, ele diz, façam essas coisas e não omitam de fazer as outras. Então, ele diz para a gente que a gente deve fazer e mais. Em Hebreus capítulo 7, do verso 1 ao verso 10, conta a história de Abraão, ele devolvendo o dízimo ao rei de Salém, que é o rei de paz. Deus abençoou e enriqueceu Abraão. Então, a resposta para a irmã, nem tudo que é perda financeira é questão espiritual. Muitas questões acontecem por causa de nós mesmos, por causa de ausência de planejamento, ausência de orçamento, ausência de administração responsável, gastar dinheiro naquilo que não é pão, ou seja, usar o dinheiro para deleites, gastar mais do que ganha, não ter uma reserva, não fazer investimento e não ter fontes diversas de renda. Essas são questões que a gente tem que tratar a respeito de ausência de inteligência financeira. Mas existe sim perdas financeiras. Eu já tratei de pessoas em que se manifesta um espírito, por exemplo, esse espírito que a Bíblia chama aí de gafanhoto destruidor. O último deles se manifesta como um espírito que diz: o meu nome é fundo do poço. Ele leva a pessoa à perda de
tudo, de tudo, de tudo. Ela é capaz de tirar tudo aquilo que uma vida inteira foi construída de uma maneira muito veloz. Só que esse espírito devorador também leva a pessoa, muitas vezes incentiva a pessoa ao suicídio, ao homicídio, ao uso de vícios, de drogas, enfim, é isso. O espírito devorador ele é repreendido quando? Quando você vai para o altar. Quando você vai para o altar e dedica o teu dízimo, é ali que ele é repreendido, é ali que ele perde a força contra a tua vida. Amém? Deus te abençoe. Continue aqui seguindo a gente nesse canal. Se inscreva, dá o teu like, aperta o sininho e até a próxima. Fica com Deus.